Você já se perguntou o que leva uma pessoa a se tornar um assassino em série? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas histórias mais sombrias e intrigantes dos criminosos que marcaram a história com seus atos brutais. Prepare-se para explorar a mente de alguns dos assassinos em série mais infames do mundo e entender o que tornou suas histórias tão chocantes e fascinantes. Robert Maudsley, conhecido como o Homem da Cela de Vidro, considerado o serial killer mais perigoso da Inglaterra. Os jornais noticiam que Robert deve passar os últimos dias de sua vida dentro de uma cela de vidro à prova de bala. O serial killer bateu o recorde por ser o preso com mais anos em uma prisão. Já passou mais de 16.500 dias, o que corresponde a mais de 44 anos preso. Robert Maudsley foi o quarto de 12 filhos. Nascido em Liverpool, ainda muito pequeno, foi retirado de seus pais por causa das denúncias de maus tratos e abuso. Foi colocado em um orfanato católico junto com 3 irmãos mais velhos. De acordo com pesquisas, Robert era um menino educado e muito carinhoso. Porém, aos 8 anos de idade, Maudsley e seus 3 irmãos mais velhos tiveram que retornar para a casa de seus pais, e o garoto foi novamente submetido a abusos rotineiros, até que finalmente foi enviado para cuidados do serviço social. Os abusos causaram profundas cicatrizes psicológicas. Quando adolescente, no final dos anos de 1960, Maudsley se prostituía, usando sua renda para sustentar o vício em entorpecentes. Acabou forçado a procurar ajuda psiquiátrica após várias tentativas de autoextermínio. Durante sua conversa com médicos, afirmou ter ouvido vozes dizendo para matar seus pais. Ele disse: "Se eu tivesse matado os meus pais, nenhuma dessas pessoas teria morrido." Em 1974, estrangulou John Farrell em Londres. Farrell o contratou para um programa e supostamente mostrou a ele fotos de crianças que ele havia abusado. Robert então o matou e se entregou à polícia, dizendo que precisava de cuidados psiquiátricos. Foi posteriormente considerado incapaz de ser julgado e enviado para um hospital psiquiátrico. Em 1977, ele e outro paciente, David Cheeseman, se trancaram em uma cela com um terceiro paciente, chamado David Francis, um abusador de crianças condenado. Eles torturaram Francis por 9 horas. Quando a cela foi aberta pelos guardas, o crânio de David Francis foi encontrado aberto, perfurado por uma colher. Robert recebeu o nome de Hannibal, o canibal, devido a rumores de ter comido partes de sua vítima. Após este crime, foi condenado por homicídio culposo e enviado para uma prisão. Foi mais tarde condenado à prisão perpétua, com recomendação de que nunca seja libertado. Em 1978, Robert matou outros 2 prisioneiros na prisão em um único dia, mas na verdade, o plano original era matar 7 prisioneiros. Robert afirma que suas vítimas eram pedófilos ou criminosos sexuais e que ele era apenas um vingador. Em 1983, foi considerado muito perigoso para estar aprisionado numa cela comum e uma unidade especial foi construída no porão da prisão. Trata-se de uma cela de vidro de 20 metros quadrados, com móveis de papelão e apenas uma pequena abertura para ser servida a refeição. Sua cama é de concreto. Devido ao seu histórico de violência, quando sai de sua cela, é escoltado por pelo menos 4 agentes penitenciários. Numa carta enviada para seu sobrinho há alguns anos, o criminoso afirmou que, se for solto, matará novamente. Em julho de 2023, pouco depois dele completar 70 anos, foi anunciado que passaria o restante de sua vida na solitária.
Javed Iqbal nasceu no ano de 1956. Foi um serial killer que chocou a nação com seus crimes macabros. Durante seu reinado de terror, ele confessou ter abusado sexualmente e assassinado 100 meninos, deixando um rastro de tristeza e horror que marcou os corações de inúmeras famílias. Javed Iqbal cresceu como o sexto filho de uma família de 8 crianças. Morando em uma vila comprada por seu pai no interior do Paquistão, a vida de Iqbal parecia comum, escondendo a escuridão sinistra que havia dentro dele. Em dezembro de 1999, a nação ficou horrorizada quando uma carta veio à tona, enviada por ninguém menos que o próprio Javed Iqbal, confessando o estupro e assassinato de 100 meninos entre 6 e 16 anos. As vítimas eram em sua maioria fugitivos e órfãos que viviam nas ruas, indefesos contra os motivos sinistros do predador. A polícia e a mídia agiram rapidamente com a confissão assustadora. Dentro da casa de Iqbal, eles encontraram evidências perturbadoras de seus atos horríveis. Manchas de sangue estavam nas paredes e no chão, enquanto fotografias das vítimas foram descobertas em sacos plásticos, meticulosamente etiquetados com notas manuscritas. Além disso, a polícia encontrou a corrente que Iqbal alegou ter usado para estrangular suas vítimas. Ainda mais horripilantes foram os 2 tanques de ácido contendo restos humanos parcialmente dissolvidos deixados a céu aberto, acompanhados de uma nota alegando que os corpos não foram descartados deliberadamente para garantir que as autoridades os encontrassem. O nível de premeditação e insensibilidade deixou estarrecida toda a nação. Passou-se um mês até que Iqbal se entregasse nos escritórios de um jornal paquistanês, em 30 de dezembro de 1999. Ele afirmou que se entregou no jornal porque temia por sua vida e estava preocupado que a polícia o matasse. Em seus crimes, contou com a ajuda de mais 3 jovens que moravam com ele. Todos foram presos. Iqbal foi condenado à morte. O juiz proferiu a sentença dizendo: "Você será estrangulado até a morte na frente dos pais, cujos filhos você matou. Seu corpo será então cortado em 100 pedaços e colocado em ácido, da mesma forma que você matou as crianças." Em 9 de outubro de 2001, Iqbal e um cúmplice foram encontrados mortos em suas respectivas celas na prisão. A dupla foi oficialmente considerada como tendo se enforcado com lençóis. As autópsias, no entanto, revelaram que eles foram espancados até a morte. Gary Ridgway, nascido em 18 de fevereiro de 1949 nos Estados Unidos, condenado por 48 casos de assassinato. Para evitar a pena de morte, confessou mais de 70 homicídios, embora, quando condenado, foi sentenciado por 49 assassinatos. Suas vítimas eram todas mulheres, muitas adolescentes, mortas entre as décadas de 1980 e 1990. A maioria das vítimas de Ridgway eram supostamente garotas de programa e outras mulheres em circunstâncias vulneráveis, incluindo adolescentes que fugiam de casa. A imprensa deu seu apelido, o assassino do Rio Verde, já que suas primeiras 5 vítimas foram encontradas perto do Rio Verde. Ele as estrangulava utilizando os braços ou um cinto de couro. Gary se livrava dos corpos jogando-os nas margens do rio ou em áreas arborizadas pelo condado de King, retornando com frequência para ter relação sexual com os cadáveres. Em 30 de novembro de 2001, enquanto Ridgway deixava a fábrica de caminhões onde trabalhava, foi preso pela polícia sob a acusação de assassinar 4 mulheres, baseado em evidências de DNA. Como parte de seu acordo para evitar receber a pena capital, Ridgway concordou em divulgar para as autoridades a localização dos corpos das outras mulheres que ele havia matado.
Em dezembro de 2003, ele recebeu 48 sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de condicional. Cumpriu pena no Presídio Estadual de Washington entre 2004 e 2015, quando foi transferido para um presídio de segurança máxima. Yang Xinhai foi um assassino em série chinês que confessou que havia cometido 65 assassinatos entre 1999 e 2003 e foi sentenciado à morte e executado. Nos meios de comunicação era chamado de monstro assassino. Yang nasceu em 1968. Sua família era uma das mais pobres do povoado. Ele era o mais novo de 4 irmãos e era o mais introvertido. Deixou a escola em 1985 com 17 anos e se negou a voltar para casa, dedicando-se a viajar pela China e, enquanto isso, trabalhava fazendo pequenos serviços. Os assassinatos de Yang tiveram início entre 1999 e 2003. À noite, entrava na casa de suas vítimas e matava todos que estavam nela. Normalmente, utilizava um martelo como arma. Em outubro de 2002, Yang matou o pai e uma menina de 6 anos com uma pá e violentou uma mulher grávida que sobreviveu com graves lesões na cabeça. Yang foi detido em 3 de novembro de 2003. Pouco depois de ser preso, confessou o assassinato de 65 pessoas, 23 violações e 5 ataques causando sérias lesões. A polícia também encontrou seu DNA em várias cenas dos crimes. Em 1º de fevereiro de 2004, Yang foi sentenciado à pena de morte e executado em 14 de fevereiro do mesmo ano com um tiro na nuca. Luiz Gravito, nascido na Colômbia em 25 de janeiro de 1957, ficou conhecido como a Besta. Em 1999, admitiu ter estuprado e assassinado 140 crianças. O número de suas vítimas é baseado na localização de ossadas que foram listadas num mapa desenhado pelo próprio assassino, mas este número pode superar 300 vítimas. Ele foi descrito pela imprensa local como o maior assassino em série do planeta, em virtude do seu número de vítimas. Quando foi capturado, Gravito foi condenado ao máximo da pena possível na Colômbia, 30 anos. Entretanto, como confessou seus crimes e ajudou as autoridades policiais a localizar os corpos de suas vítimas, a lei colombiana permitiu que recebesse alguns benefícios legais, incluindo a redução de sua pena a 22 anos e possibilitando sua saída ainda mais cedo, caso fosse considerado um preso cooperativo e de bom comportamento. No final de 2006, entretanto, uma revisão criminal dos casos contra Gravito por uma jurisdição diferente da que a condenou poderia prolongar o cumprimento de sua pena, devido à existência de crimes que ele ainda não admitiu e logo não fora condenado. Porém, morreu no dia 12 de outubro de 2023, aos 66 anos, em virtude de um câncer. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos labirintos sombrios da mente humana. Ao explorarmos as histórias de 5 serial killers que marcaram suas eras com terror e devastação, somos confrontados com as profundezas mais obscuras da condição humana. Não podemos esquecer jamais que por trás de cada caso há vidas perdidas e famílias devastadas. As vítimas, muitas vezes esquecidas, são um lembrete sombrio da necessidade de empatia e vigilância. A reflexão sobre tais tragédias nos convoca a fortalecer nossas redes de apoio e a promover uma maior compreensão sobre a saúde mental e a justiça. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre essas histórias sombrias. Até a próxima!